Olá, querida família de Deus, porque é isso que nós somos do Senhor. Somos uma grande família espalhada por todas as nações da terra. E esse momento nós estamos aqui para adorar ao Senhor. O Devocional Intimidade vem com esse propósito há quase 2 anos já, para que nós possamos separar os primeiros momentos do dia, para exaltar, bendizer e glorificar aquele que nos deu a vida. Nós viemos dele e voltaremos para ele se você decidir viver para Cristo nessa terra. Meus queridos amigos, o nosso Devocional Intimidade traz nesta segunda-feira um testemunho maravilhoso. Você vai conhecer a história do amigo, já é colaborador aqui da TV MCA também, que é o Pedro Riso. Daqui a pouquinho você vai conhecer ele, conhecer uma linda história escrita pelo dedo de Deus na vida desse jovem. Você quer conversar com a gente? Manda o seu e-mail para o devocionalintimidade@tvmca.com.br ou também pode comentar, compartilhar ali no Facebook, Devocional Intimidade TV MCA e também o Frases Devocional Intimidade. Meus amados amigos, se fosse você, não saia daí, porque Deus tem grandes coisas para ministrar ao seu coração. Esse é o nosso quadro, e se fosse você? Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Meu querido amigo Pedro, seja bem-vindo ao Devocional. Obrigado. Muito bom ter você aqui. A gente já estava conversando para você vir dar o teu testemunho há bastante tempo, né? Já faz uma cara já que estava marcado, mas sempre tinha um imprevisto. Glória a Deus, mas Deus preparou esse momento. Pedro, trabalha com a gente aqui, é nosso editor, é nosso amigo e está sempre aí, fazendo grandes coisas aqui, porque a TV MCA é um altar para o Senhor. A gente luta para poder construir a vontade de Deus, Mas a gente não está aqui para falar da TV MCA, a gente está aqui para falar da história do Pedro. Pedro, eu li todo o testemunho do Pedro, conheci um pouco do testemunho do Pedro. Tenho certeza, claro, que você não conta tudo, não tem como a gente contar tudo em meia hora, né, Pedro? Mas Deus fez grandes coisas na sua vida, Mas conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, assim, eu nasci em São Paulo e desde cedo vim para Floripa com a minha mãe. E como ela veio sem ter uma perspectiva de vida, sem ter onde ficar, a gente foi morar, ela estendeu uma lona, literalmente, uma lona na frente de um supermercado, onde hoje é um supermercado muito famoso ali, muito conhecido ali em Floripa, que é o Big. E ali a gente foi morar. Quantos irmãos eram, Pedro? Na época a gente era em 3, só que pelo fato dela já não conseguir dar alimento para 3, eu automaticamente já fui para a rua, Fui buscar a autoalimentação, Porque ali vocês saíram de São Paulo, isso eu até tenho a data aqui, foi no ano de 1991, Isso. Vocês vieram para Florianópolis. Tiveram que, eu fico imaginando, para tua mãe realmente era muito difícil, Com 3 filhos, tendo que morar na rua, Quantos anos você tinha na época? Estava fazendo 5 anos, Era bem criança. 5, 6. Então, assim, foi um momento assim que criança não entende o que se passa, E aí a gente questiona, às vezes faz uma pergunta indesejada que às vezes acaba tornando o processo bem mais doloroso, E esse fato de ser criança e a gente procurar um sustento, não só para mim, mas quanto meus irmãos, mas aí eu tinha um irmão mais velho que eu era do meio, fez com que eu fosse vagar pelas ruas de Floripa, na região ali da Coloninha, do Vila São João, e me aventurar aí, e correr de um bocado de cachorro, Enfim, foi um processo porque assim. a vida de viver na rua é muito difícil, A gente conhece várias pessoas, a gente vê uma realidade dura, é uma realidade muito difícil, muito sofrida. E uma criança de 5 anos exposta a todo tipo vou usar um termo bem simples, a todo tipo de porcaria, exposta a drogas, exposta à prostituição, exposta à violência, Você chegou a passar algum tipo de violência na rua, alguma coisa assim? De violência em si, assim, não, porque eu acho que desde o momento que eu cheguei em Floripa, eu acho que Deus já estava preparando o terreno para mim. Estava te guardando de algum jeito. Estava me guardando, porque, assim, quando eu recebia alimento, o que eu fazia?
tinha um matagal na região, eu ia para aquele matagal, guardava uma parte ali, a outra parte eu comia. Aí no outro dia eu ia lá e comia outra parte, né? Sabe o que eu achei até engraçado no teu testemunho? Que você disse que a tua mãe dizia que com formiga era melhor porque fazia bem para a vista, né? É, porque assim, às vezes... Achei muito engraçado a isso. gente, às vezes, pegava assim, tinha alimento, aí eu falei assim, oh, mãe, mas esse pão que tá cheio de formiga, assim, não, mas come, formiga faz bem para a vista. Aí eu brinco com ela até hoje, assim, pô, então eu comi pouca formiga, assim, porque tem problema de visão, né? Que engraçado. Então, eu acho que isso que é tremendo, né, Pedro? Porque hoje você fala, é um sofrimento. Muitas pessoas vão dizer, como é que ele pode rir de uma situação como essa? Mas quando você entende as coisas que Deus faz na tua vida, de onde Deus te tirou, eu creio que o sentimento de gratidão é muito grande, né? E nessa tua busca por alimento aí, no teu testemunho você conta, até esse release vai estar lá na página do devocional, que você encontrou um lugar que era quase que um céu na terra, né? Que tinha muitas frutas e tal, e ali começou uma parte muito linda da tua história também, né? Então, essa parte aí era um convento que existia ali na colonia de Freiras. E do lado do terreno assim tinha uma parte que era só fruta. E aquilo dali era o céu mesmo. Aí um dia, toda vez eu pulava ali, catava as frutas e voltava correndo. Era pequenininho ainda, parecia uma piava, né? Magrinho, só gordinho. Gordinho na barriga. E aí, esses dias eu pulando assim, uma freira me chamou e falou assim, vem cá. E eu assim, meio com medo, né? Será que eu vou apanhar? O que vai acontecer? Até que um dia uma delas conseguiu me pegar. Aí ela me levou para trás do convento, e atrás do convento tinha 2 pastores alemão que dava a minha altura. Já pensou, agora eu vou virar comida de pastor alemão. Nada, eu pensei assim, fiquei com medo, né? Ela falou assim, ó, quando tu quiser, é só tu vir aqui e pedir, porque se um dos cachorros te pega... Aí tu tá se pego, na verdade. Ali já tinham cuidado com você, aí, né? Ali eles começaram a cuidar de mim, na verdade. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava recém chegando aos 6 anos. Aos 6 anos. Então já era um ano caminhando já na rua. Já. Então assim, caminhava, passava o dia na rua. E aí quando elas começaram a meio que cuidar de mim, a dar alimentação, daí já dava alimento para a família. Porque até então ninguém conhecia meus irmãos. Ninguém sabia quem era o Pedro, só sabia que era um menino que estava precisando de ajuda. E eles começaram a ajudar. Então foi algo assim bem bacana, porque para você ver como é que é o agir de Deus. Eu vim de São Paulo. A minha mãe que me adotou, ela era freira na época. E o meu pai, que se casou com ela, veio do interior de Santa Catarina. Olha só. Então a gente veio de várias partes. Que junção de peças, né? Para Florianópolis, onde tudo aconteceu, né? E aí a gente vê, né, Pedro, que os caminhos de Deus, eles parecem extremamente misteriosos, malucos até, né? Porque você vai pensar assim, o Pedro tá hoje aqui, bonito, cheiroso, gente, abençoado. Mas ele passou por maus bocados, né? Eu fico imaginando, Pedro, assim, o que se passava no teu coração nessa época, né, que você estava nas ruas e você tinha que muitas vezes comer comida do lixo, ter que pegar comida. Como é que era o coração dessa criança nessa época? Porque você 5 anos, mas você sabia muito bem o que você estava vivendo, sabia muito bem o que você estava passando, né? Eu acho que nessa época a gente utiliza mais a mente que o coração, né? Porque se eu te disser que tinha coração, não tinha, porque eu não tinha sentimento. A gente não sabe o que é sentimento naquela época. Eu não tinha noção do que era amor, ou do que era carinho, ou do que era alegria. Eu vivia um momento, aquele momento. Então, assim, foi um processo que até hoje Deus tem tratado, porque Foram muitas marcas, né, Foram Pedro? muitas marcas que ao longo do tempo me fizeram uma pessoa fechada. Apesar de ser extrovertido, de brincar muito, as pessoas veem só uma parte do Pedro Rios, né? Elas não conhecem talvez a outra parte. Que isso às vezes nos leva a ter uma impressão meio que equivocada da gente, né? Mas são marcas que Deus ao longo do tempo foi tratando E depois a gente vai ver, no próximo bloco a gente vai ver o resultado disso tudo. E o interessante, nós temos alguns minutos ainda desse bloco, é que uma dessas freiras, e aí que eu acho, quando eu li o testemunho de você, o teu testemunho, eu achei muito lindo, esses últimos 2 minutos quero que você use para falar dessa pessoa. Você chegou com uma frase para uma dessas freiras, e que frase foi essa? Então, naquele
naquela turbulência, naqueles momentos, eu questionei ela se ela queria me adotar. Olha só. Assim, você me adota? Eu não sabia o que era adotar, não sabia, mas saiu. Foi uma coisa que saiu, fluiu. E aí ela pensou... E ela era freira nessa época? E ela era freira. Daquele convento? Daquele convento. E aí ela me adotou, aí eu fiquei 10 dias morando com ela no convento. Olha só, gente. E aí as freiras, a madre, né, falou que ela tinha que fazer uma escolha, né? Ou ela realmente ficava no convento, ou ela me adotava e tinha que sair. E aí ela me adotou e aí saímos, né? Olha só que lindo, gente. Pedro foi no terreno baldio ao lado para pegar uma fruta para matar sua fome. E eu confesso que eu me emociono com isso. E eu vejo a mão de Deus de uma forma tão linda. E ali começou todo o reescrever da sua história, né? E a transformação não só na sua vida, como na vida da sua mãe, né? Sim, hoje ela é pastora de uma igreja local lá em Florianópolis, né? Meu pai, minha família toda é vinculada à igreja, né? Meu pai, ele é ministro de louvor, meus irmãos tocam e cantam, né? Meu irmão, por parte deles, de adoção, que é filho deles de sangue, toca. Um toca violão, teclado, bateria e outro toca bateria. E tem uma irmã que está iniciando nos back. Olha que bonito. Então, é uma família... Começou daquele menino que andava lá na rua, né? Isso, Que lindo. Queridos, a história está emocionante, mas você vai ver que o desfecho é mais lindo ainda. Não saia daí, são 30 segundinhos e a gente já volta. Envolve em teus braços.